Brasileiros que aplicavam golpes financeiros com moeda digital vão ser julgados aqui nos Estados Unidos. 2 brasileiros com condenações em Goiás e Mato Grosso do Sul são presos em New Jersey e serão deportados. Joe Biden anuncia orçamento para 2024 para taxar mais ricos, reduzir déficit e fortalecer programas sociais. Levantamento mostra aumento assustador no número de crianças menores de 5 anos por overdose no país. E tem esporte, a gente mostra todos os detalhes do time do Brasil, que acaba de conquistar 11 medalhas no Aberto dos Estados Unidos de Taekwondo. Quando eu entrei lá para fazer a minha final, eu vi que todos os brasileiros estavam lá gritando, torcendo, e isso dá uma energia a mais, né? Olá, boa noite. Muito boa noite. A edição de hoje começa falando de um brasileiro e seus sócios que foram presos por pirâmide financeira com criptomoedas aqui nos Estados Unidos. Eles foram levados à corte e se declararam culpados dessa fraude. Olha, a empresa dos brasileiros enganou centenas de pessoas que acreditavam que iriam ganhar lucros e que investiram milhões de dólares. A empresa Arbit Club usava a criptomoeda como isca, mas funcionava como um esquema de pirâmide. Pegava o dinheiro dos investidores, prometendo lucros que nunca se concretizavam e não devolvia os dólares. Os brasileiros Gutenberg Santos, que está preso desde 2020, e o cofundador dele, Pablo Renato Rodrigues, se declararam culpados por crimes financeiros diante da corte. Eles vão receber as sentenças do juiz entre junho e agosto deste ano. 3 corretoras brasileiras foram condenadas a arcar com os danos provocados pela empresa Arbit junto aos investidores. E a agência de imigração anunciou a prisão de mais 2 brasileiros aqui nos Estados Unidos. Eles foram detidos pela equipe de operações de remoção e serão deportados. Um deles, que não teve a identidade revelada, foi encontrado em Newark, em New Jersey. Ele era foragido da justiça brasileira, que o condenou a 15 anos de prisão por assassinato cometido em Goiás em 2018. As autoridades disseram que ainda não identificaram a data e a forma de como ele entrou aqui no país. O outro brasileiro detido foi encontrado também no estado de New Jersey, mas em Burlington. O fugitivo é condenado por fraude documental no Mato Grosso do Sul. As autoridades divulgaram que ele já foi removido outras 2 vezes daqui dos Estados Unidos. Bom, em menos de um ano, mais de 50 mil imigrantes já chegaram à cidade de New York, enviados de ônibus do Texas. Para lidar com essa crise, a prefeitura criou uma secretaria especial que vai cuidar só dos recém-chegados. Olha, além disso, também inaugurou um abrigo que vai ficar aberto 24 horas por dia para receber os indocumentados que chegarem a qualquer hora, inclusive de madrugada. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. We're examining everything from, the legality of using any type of cruise. Um abrigo aberto 24 horas por dia, 7 dias da semana, com camas, comida, assistência médica, jurídica e muito mais. Esse foi o anúncio feito pelo prefeito de New York, Eric Adams. Além do espaço aberto em tempo integral, a prefeitura também criou um escritório especial só para lidar com a crise de imigração na cidade. Essas novidades foram anunciadas às vésperas do fim do Título 42, uma política anti-imigração criada na era Trump e que vai ser suspensa no dia 11 de maio. Depois dessa data, a expectativa da cidade é que o número de imigrantes desembarcando na Big Apple dobre. New York é um dos destinos que mais recebem ônibus com indocumentados enviados pelo governo do Texas. Desde abril do ano passado até agora, mais de 50 mil imigrantes chegaram em busca de asilo. A prefeitura também anunciou que vai fornecer toda a assistência para quem quiser trabalhar em New York ou para quem desejar seguir viagem para outro estado. A atitude do prefeito Eric Adams de Nova York ela é louvável. Ela vem para abraçar, para acolher, né, as pessoas que estão chegando, os imigrantes e imigrantes que estão chegando à cidade sem uma dignidade, sem o mínimo, né, de estrutura, de condições. E isso tem um impacto muito positivo dentro da comunidade ali da cidade de Nova York. E também ele aproveita para despontar como uma liderança, né, política, uma pessoa que está levantando uma bandeira, um político que está levantando uma bandeira que tem um apelo muito forte, né,
inclusive liderando outras cidades e se dispondo a manter contato e parcerias com outras cidades e secretarias que também estejam enfrentando a mesma situação. E com certeza ele vai colher muitos frutos em relação a isso no futuro, no seu futuro político. Um estudo feito por uma federação que advoca por uma reforma na imigração revelou o atual custo da imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. Segundo esse levantamento, a imigração ilegal custa aos contribuintes do país mais de 100 bilhões por ano. A imigração ilegal estaria custando aos contribuintes 151 bilhões por ano, um aumento de 30% em relação a 2017. O levantamento está no novo estudo intitulado O Fardo Fiscal da Imigração Ilegal para os Contribuintes, da Federação para a Reforma da Imigração Americana, a FAIR, que defende uma segurança mais rígida nas fronteiras e níveis mais baixos de imigração em geral. Segundo os pesquisadores, todos os anos quem paga impostos aqui no país financia serviços e benefícios para os indocumentados. O levantamento diz que o custo mais elevado seria a educação infantil para os menores sem status, que custaria anualmente 78 bilhões. Os cuidados de saúde são estimados em 42 bilhões por ano e os custos relacionados à justiça, que incluem a fiscalização da imigração, são de cerca de 47 bilhões. O estudo estima ainda que cada imigrante ilegal ou filho de imigrantes ilegais nascidos nos Estados Unidos custa $8.776 por ano para o governo e $1.156 por ano para o contribuinte. O documento lembra ainda que boa parte das pessoas sem status legal também paga impostos ao governo num valor estimado de 31 bilhões em arrecadação anual. É importante dizer que quando nós falamos de contribuintes fiscais, também está incluso aquelas pessoas que ainda não têm a residência permanente aqui no país. Então, uma transação de negócios, uma empresa aberta aqui nos Estados Unidos, uma filial de uma empresa estrangeira aqui nos Estados Unidos, enfim, existem diversas transações financeiras ou transações de negócio que podem denominar uma situação a qual o contribuinte ele tem que fazer a declaração do imposto de renda. Então, independente do status imigratório, o contribuinte fiscal recebendo uma renda, recebendo uma distribuição, enfim, ele deve prestar contas com o IRS. No próximo bloco, a gente explica o novo projeto orçamentário de Joe Biden para quem vive aqui no país. E tem também os dados aí chocantes de um estudo que mostra um aumento no número de crianças que morrem vítimas de overdose aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O chefe do comércio da Casa Branca anunciou que os governos do Brasil e dos Estados Unidos vão negociar um aprofundamento do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, o ATEC. Esse pacto foi fechado entre os dois países em 2020 e abrange temas como a simplificação alfandegária e as boas práticas regulatórias. Segundo a Casa Branca, equipes das duas nações devem se encontrar no segundo semestre para começar as negociações para ampliar o pacto. Integrantes do governo norte-americano já sinalizaram até a possibilidade de um acordo de livre comércio entre Estados Unidos e o Mercosul. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto, né, Ruth? Porque chegou a hora do nosso destaque do dia, que vai explicar para a nossa comunidade brasileira os detalhes do novo projeto de orçamento do Biden. Pois é, olha, o presidente anunciou hoje na Filadélfia que almeja aí taxar os mais ricos, fortalecer o Medicare e reduzir o déficit do país. A porta-voz da Casa Branca disse que o projeto orçamentário reflete uma declaração de valores do presidente Biden. We see this as a value statement on what the president sees in the future of this country. O orçamento almeja diretrizes para o ano fiscal de 2024, que começa em 1º de outubro deste ano. Entre as propostas estão a elevação de impostos sobre os mais ricos e as grandes corporações para que eles paguem um valor mais justo de acordo com suas rendas, a redução de custo para as famílias,
a queda no preço dos medicamentos e o fortalecimento de programas sociais, como a Seguridade Social e o Medicare. Biden prevê ainda um corte de cerca de 3 trilhões de dólares no déficit ao longo de 10 anos. O projeto segue agora para aprovação do Congresso e não há expectativa da aprovação da versão inicial, já que a Câmara tem maioria da oposição republicana. Tudo indica que até que o projeto seja aprovado, ele ainda precise passar por algumas mudanças. É uma tentativa de Joe Biden incrementar a receita para conseguir aí sim manter os gastos do governo mais elevados, né? Ele eleva bastante os gastos do governo e para isso ele precisa criar novas receitas. A forma de criar novas receitas foi aumentar a tributação. Nem sempre isso dá muito certo, né? Muitas vezes freia o crescimento econômico, as empresas param de investir. Um bom exemplo é no setor de petróleo, onde ele vai elevar bastante as taxas, revertendo parte daquilo que o Donald Trump fez quando foi presidente. E é uma aposta agressiva de Joe Biden para elevar receitas, aumentando a tributação e com isso ter dinheiro aí para o governo gastar mais aqui nos Estados Unidos. Agora, um dado alarmante. Um novo estudo apontou que o número de crianças vítimas de opioides está cada vez maior aqui nos Estados Unidos. Nos últimos 13 anos, cerca de 730 menores de idade com 5 anos ou menos acabaram morrendo em todo o território norte-americano. Pois é, olha, mais de 40% dos casos fatais foram de overdose acidental. Sabe o que isso significa? Significa acesso a medicamentos que os pais deixaram à vista. A gente segue falando de crianças, mas com uma boa notícia. Uma ação social infantil está encantando muita gente aqui nos Estados Unidos. Tem gente suspirando, né, Ruth? Exatamente. Olha, a gente está falando da barraca de limonada dos alunos de uma escola da Virgínia. Eles estão vendendo suco para ajudar a reconstruir a escola que foi destruída num incêndio do ano passado. Estas crianças estão aproveitando o calor para vender suco no parque. Animado, o pequeno Ben diz que eles já conseguiram $21. Os alunos querem ajudar a reconstruir a Fox Elementary School, que pegou fogo no ano passado. Foi muito triste quando aconteceu aquele incêndio, disse Ben. A ação infantil também comoveu a comunidade e os políticos. O prefeito LeVar Stoney está propondo uma verba extra no orçamento de $15 milhões para ajudar a reerguer a escola. Esta mãe diz que ficou emocionada com toda a ajuda financeira da comunidade. I'm thrilled that we don't have to. O orçamento da cidade ainda precisa ser votado pela Assembleia Geral, mas se depender da torcida, este grupo mirim garante que vai ser aprovado fácil. Assim que eles consertarem a escola, tudo vai voltar ao normal, desabafou Ben. Once they get this school repaired, we're going to have it all back to normal. Depois do intervalo, tem reportagem de alerta sobre as baterias de lítio que alimentam grande parte do mundo moderno. A gente fala dos riscos em casa e nos aviões também. E mais uma vez a segurança aérea é colocada em xeque aqui nos Estados Unidos com confusão e pancadaria dentro de um avião. Mais uma vez, um incidente dentro de um avião reforça o debate sobre a segurança aérea aqui no país. Olha, a confusão da vez envolve a Southwest Airlines, que se deparou aí com um comportamento indisciplinado de um passageiro. Olha só essas imagens, gente. Uma passageira acabou gravando uma briga feia nesse avião que seguia de Dallas, no Texas, para Phoenix, no Arizona. O vídeo mostra que o passageiro e os comissários tentaram separar os dois homens que lutavam dentro do avião. A briga teria começado depois que um deles foi agressivo com a família do outro. A pancadaria aconteceu antes da decolagem e os dois passageiros foram retirados dessa aeronave. O Departamento de Polícia de Dallas atendeu a ocorrência, mas nenhuma prisão foi feita. Bom, ainda falando agora aí de avião, gente, vocês lembram de um incêndio a bordo de uma aeronave que provocou pânico no ar na semana passada? Então, esse fogo foi provocado por uma bateria numa bagagem de mão. Olha, essa bateria era de lítio, um dos materiais mais modernos dos dias atuais. Eles estão em laptops, smartphones e até carros elétricos. Mas você sabe quais são os riscos desse material? A Carla Marinho vai explicar pra gente.
Cada vez mais surgem produtos usando as baterias de lítio. O mercado é tão promissor que estima-se que até 2030 chegue a movimentar 91,9 bilhões de dólares. O problema é que, junto com a dependência por essa fonte de energia, cresce também a insegurança. Imagens divulgadas por bombeiros de Nova York mostram o incêndio de um apartamento causado pela explosão de uma bateria de um patinete. Cerca de 200 bombeiros foram acionados para o combate às chamas. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. No início deste mês, a bateria de um dispositivo eletrônico pegou fogo a bordo de um voo da United Airlines com destino a New Jersey. O incidente deixou 4 pessoas feridas. A Administração de Saúde e Segurança dos Estados Unidos diz que as baterias de lítio são geralmente seguras, mas a carga inadequada, fortes impactos ou mesmo o armazenamento inadequado dos aparelhos eletrônicos podem gerar risco. Para os especialistas, é preciso criar uma legislação rigorosa sobre a circulação das baterias e produtos de segunda mão. Entre as propostas sugeridas estão proibir baterias não testadas por um organismo autorizado, proibir a venda de baterias de lítio recondicionadas ou de segunda mão. Empresas podem ser obrigadas a distribuir manual de uso do dispositivo e ensinar a forma correta de uso do transporte, além de proibir a venda de baterias que não tenham sido testadas e rotuladas por um organismo autorizado. Só este ano, o Corpo de Bombeiros de Nova York registrou 33 incêndios causados por esse tipo de bateria. 42 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Agora a gente tem uma boa notícia. A expectativa de vida aumentou no mundo todo. Agora homens e mulheres vivem em média até os 71 anos. O melhor acesso à saúde, saneamento básico e educação são alguns dos fatores aí que ajudaram a aumentar esse tempo de vida das pessoas. A expectativa de vida global até o ano passado era de apenas 46 anos. Pela primeira vez, ela melhorou e aumentou quase 30 anos. Os especialistas dizem agora que homens e mulheres podem chegar a viver 71 anos. Esse aumento de vida é resultado do progresso mundial, com garantia e acesso à saúde, educação, saneamento básico e combate contínuo à fome. Se continuar nesse ritmo, os médicos acreditam que até 2050, a expectativa de vida mundial chegará a 77 anos. Um avanço que pode fazer também com que os países subdesenvolvidos alcancem finalmente o tempo de vida previsto nos países desenvolvidos. No próximo bloco, a gente dá dica aí de vaga de emprego temporário. As praias da região central da Flórida estão em busca de salva-vidas para o Spring Break. E tem esporte. O Brasil acaba de conquistar 11 medalhas no Aberto dos Estados Unidos de Taekwondo. Agora a gente precisa atenção no meio de Taekwondo, né? Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Com a chegada do Spring Break aí e a vinda em massa de turistas aqui no estado da Flórida, aumentaram as preocupações com a segurança nas praias. Com isso, a Volusia Beach Safety, responsável pelas praias da Flórida Central, abriu 200 vagas para salva-vidas. As vagas são sazonais, ou seja, apenas pelo período de férias. É preciso lembrar que para conseguir ser um salva-vidas, é preciso passar por um curso de treinamento de 48 horas. O pagamento pelo trabalho pode variar de praia para praia, mas fica em torno de $15 a hora, com o bônus de $500 por vaga. Os candidatos devem ser maiores de 16 anos e passar nos testes de nado e resgate. As inscrições estão abertas no site do Condado de Volusia, o www.volusia.org. É isso aí. E falando em praias, agora a gente traz uma notícia nada animadora sobre os mares, que tem hoje 170 trilhões de partículas de plástico. Os dados são de um novo estudo sobre a poluição dos oceanos que durou 40 anos.
A produção de plástico só cresceu nas últimas décadas, em particular de plásticos de uso único. Em contrapartida, os sistemas de gestão de resíduos não mantiveram esse mesmo ritmo. Apenas cerca de 9% dos plásticos são reciclados a cada ano no mundo, e o restante, tudo indica, que vai parar nos nossos oceanos. Bom, e depois que ele chega nos mares, ele se quebra em pequenos pedaços. Com isso, ele se envolve na vida marinha, toma conta de habitats e vira comida, porque o microplástico é confundido pelos animais como alimento. Ah, e tem outro problema. O plástico libera químicos tóxicos na água. A poluição dos oceanos, que só cresce, preocupa cada vez mais as autoridades e instituições comprometidas. E agora esse novo estudo, publicado na revista PLOS ONE, traz mais um alerta para o planeta. Os pesquisadores analisaram dados entre 1979 e 2019, de quase 12 mil pontos de amostragem nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, bem como o Mar Mediterrâneo. Os dados mostram que houve um aumento rápido e sem precedentes da poluição desde 2005 e que hoje os nossos oceanos, que são o pulmão do planeta, responsáveis pela produção de mais de 50% do oxigênio do mundo, estão tomados por 170 trilhões de partículas plásticas. Bom, a gente lembra que na semana passada as Nações Unidas concordaram em criar um tratado global de proteção dos mares. A ONU também se comprometeu em um marco regulatório para 2024 que abordaria a produção e o descarte do plástico. Grupos de proteção ambiental pedem ainda que as Nações Unidas incluam no pacote uma regulamentação de corte na fabricação de plástico que deve quadruplicar em 2050. Medidas importantes, a gente espera que elas sejam colocadas mesmo em prática, né, Ruth? Com toda certeza, porque do jeito que está, a situação vai cada vez piorar, né? Tem que fazer alguma coisa com toda certeza. Bom, vamos trocar agora de assunto. Vamos para a previsão do tempo, pessoal? Vamos ver como é que vai ficar o clima amanhã em todo o país? Em Boston, chuva prevista. Em New York também, e por lá o sol nem aparece, assim como em Washington. Já em Orlando, sol forte brilhando, máxima de 84. Agora a gente chega ali na região central, no Texas, onde em Houston vai ter temporal com trovoadas, mínima de 67. Ruth. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle, vamos ver como é que está o tempo por lá. Olha, chuva também, mínima de 38 graus, máxima de 46. São Francisco, chuva, a gente tinha falado ontem que essa região estava chegando uma tempestade, já também está em Los Angeles, olha, mínima de 53, máxima de 56. E Las Vegas a mesma coisa, máxima não passa de 70, mínima de 58 graus, Evelyn. Tudo indica, segundo os meteorologistas, que essa região vai continuar assim, pelo menos durante esse final de semana até. Então, muito cuidado aí, galera. É alerta, porque a gente deu ontem essa notícia de que estava vindo essa tempestade com risco de inundação, né? Isso aí. Bom, agora a gente fala de esporte aqui no jornal. O Brasil fez bonito em uma competição de arte marcial disputada em Las Vegas, aqui no país, mas que foi pouco divulgada, o Taekwondo. Olha, com certeza, a delegação brasileira mostrou domínio aí das técnicas e conseguiu 11 medalhas em diferentes categorias. A Eloá Urazen conversou aí com uma das atletas sobre essas conquistas. Esporte olímpico desde os anos 2000, o Taekwondo é uma arte marcial coreana, mas a cada nova competição, mais tempero brasileiro ela ganha. No último final de semana, por exemplo, 11 medalhas do Aberto dos Estados Unidos, disputados em Las Vegas, foram para o Brasil. No total, a equipe verde-amarela conquistou 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 7 de bronze. O destaque da categoria adulto ficou por conta da atleta Gabriele Siqueira, que depois de ser ouro na Costa Rica, derrotou a norte-americana Alena Viana, atual campeã dos Jogos Pan-Americanos Júnior na categoria acima de 73 quilos. A gente fez 2 competições, né? Primeiro a gente foi a minha equipe, né? Eu viajei com a minha equipe, a gente foi para Costa Rica, e lá era uma competição que a gente fala G1, né? Que vale 10 pontos, e eu fui campeã lá também. Já foi um ótimo resultado. E de lá a gente viajou para Las Vegas, que foi o US Open, que foi essa última competição, que eu também fui ouro. Eu acho que foi tudo dentro do planejado. A gente estava treinando para conquistar esses pontos, né? Que foram 30 pontos. Isso vai ajudar muito no ranking nessa corrida olímpica. Então a gente vinha treinando para ir bem nessas competições internacionais no começo do ano. Por oferecer uma pontuação maior, o Aberto dos Estados Unidos é altamente competitivo. A Gabriele e toda a equipe brasileira sentiu isso na pele, ou melhor, no kimono. Esse US Open
é uma competição muito forte. Estava mais difícil, digamos, do que Costa Rica. Muita gente de lá aproveita para rodar, né? Para participar da competição. Lutar em casa é muito bom, né? Então, muita gente, veio gente, até atletas que eu competi no Mundial ano passado estavam nessa competição. Então, estava um nível muito elevado. Fazendo jus à velha máxima que diz que a união faz a força, a equipe brasileira e a sua forte torcida provaram que o ditado vale também sobre o tatame. Quando a gente viaja para fora, a gente tenta, mesmo que cada um de uma equipe, a gente tenta se juntar, né? E ficar todo mundo perto, um ajudando o outro, torcendo. Quando eu entrei lá para fazer a minha final, eu vi que todos os brasileiros estavam lá gritando, torcendo, e isso dá uma energia a mais, né? Isso ajuda ali, porque também eu fiz a final com uma menina dos Estados Unidos, e ela estava com uma torcida gigante, todo mundo gritando, aí juntou a galera do Brasil, também começou a gritar, e foi assim, me deu mais um gás ali, ajudou. Além de Gabriele, Elise Vasconcelos também conquistou ouro na categoria jovem acima de 68 quilos. No torneio Master, foi Jânio César quem subiu ao lugar mais alto do pódio. Muitos dos atletas já voltaram ao Brasil para retomar a rotina de treinos. Outros, como Raine Fidelis, seguiram para a Holanda, onde participam de mais uma competição com boas chances de medalha. Muito legal, né? Valorizar aí o esporte, os nossos atletas que vieram aqui, conseguiram essas medalhas, tem que destacar, né? Valorizar. 100%. E saber que os nossos atletas estão sempre figurando aí entre os melhores do mundo é incrível, mesmo sem tanto investimento, que a gente sabe que no Brasil o investimento maior é mais ali pro futebol, né? A gente queria que tivesse mais investimento, porque olha o potencial desses atletas. Imagina investindo uma grana pesada, onde que eles não iriam chegar. E artes marciais, que o Brasil vem dominando cada vez mais, é de tirar o chapéu e realmente precisava prestar atenção um pouquinho para esse lado aí, né? Isso aí. Mas legal, muito bom ter vocês aqui no nosso jornal mostrando todo esse talento e esse bando de medalha que vocês conquistaram para nos deixar bem orgulhosos. Que venham mais, né, Evelyn? Que venham mais. E é com essa notícia maravilhosa que a gente se despede de vocês hoje. O nosso jornal volta de novo amanhã, às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta, vocês já sabem. Você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, gente.